Um lindo e belo cabelo graduado. De um lado, escovado e mais liso. Do outro lado, cacheado, com uma curvatura menor. Mas o mesmo elemento, a mesma técnica. Aqui, representando no seu caimento natural o comportamento da expansão. E aqui o gráfico projetado para que a gente tenha a certeza de que o fio de cima é maior do que os fios de baixo. E lá no seu repouso, eles têm um comportamento típico que marca a técnica de graduação. Claro que, por este lado ser e ter a textura mais ativada, ter mais expansão, ele é praticamente o gráfico em expansão. E esse lado, mais liso, mais baixo, talvez lá no seu repouso, não nos mostre toda essa expansão. Ele poderia ficar mais baixo, mas da mesma forma, ele teria o comportamento da graduação. Aonde quero chegar com isso? Tanto de frente quanto de lado. Tanto de frente quanto de lado. Por quê? Porque nós precisamos enxergar exatamente o elemento. Veja lá. A técnica de corte apresentada, a expansão do gráfico e o entendimento de toda a figura. De um lado, mais liso e escovado. Veja. Do outro, uma expansão, podendo ser um cabelo ondulado, cacheado, do nível do cacho que tu queres chamar. A, B, C, D, E, não sei qual deles. Para mim, tudo isso mostra que nós precisamos entender sobre cabelo, sobre técnicas de corte, ambos os lados, cada um deles foi feito da mesma forma, sobre mesma técnica. Só que um lado aqui está escovado, uma linda graduação triangular. E do outro lado ele está natural, podendo ser expandido em um cacho de curvatura menor ou amassado, definido, bem modelado, seco com difusor em uma onda ou uma curvatura diferenciada. Mas o teu olho tem que enxergar a direção do perímetro, tem que enxergar a direção da textura, tem que observar o comportamento da técnica. Enxergando esses elementos, nós vamos desmistificar que é necessário aprender de maneira diferente cortar cabelos cacheados ou cabelos lisos. Mas Paulo, e este corte dá para, se fosse com cabelo com progressiva, se fosse com um cabelo cacheado? Quando nós entendemos exatamente o que o cabelo fala, o que ele expressa visualmente, ele vai falar a técnica, ele vai demonstrar a técnica. Uma imagem, quando a cliente nos traz, se torna fácil de ser interpretada. Uma ideia se torna fácil de ser executada. Depois, claro, vamos compreender com certeza o acabamento. Qual técnica de texturização, por exemplo, Paulo, eu utilizaria neste lado mais liso? É o mesmo deste? Não. Por isso que a gente precisa, primeiro, entender a geometria, que é a mesma, a construção. Um lado aqui escovado, mostrando a graduação, com uma certa sonoridade, que eu gosto de falar e comparar as técnicas de corte e as notas musicais. Eu bato o meu olho, eu percebo. Faço a leitura do elemento. Do outro lado, cacheado. Bato o meu olho, faço a leitura do elemento. É o mesmo corte, é a mesma técnica. O acabamento, eu preciso saber fazer. Eu preciso entender as técnicas de texturização que eu vou utilizar em um cabelo liso, talvez que marque mais, em um cabelo cacheado, que talvez a cliente só vá usar ele amassado, nunca vai escová-lo. Eu preciso entender. Mas, por favor, respeito totalmente quem pensa diferente de mim. Faz parte, isso já entra numa certa filosofia do meu trabalho. Afinal, eu atendo mulheres de cabelos lisos e atendo mulheres de cabelos ondulados. Eu atendo mulheres de cabelos ondulados que, por vezes, gostam de usar os cabelos lisos e escovados.
E eu atendo mulheres que com frequência usam escova, mas de vez em quando querem aprender a deixar o seu cabelo solto. O que eu preciso é entender o que eu quero entregar em figura geométrica em um corte. Seja ele uma graduação, um corte Chanel graduado, triangular, ou uma linda e bela camada, seja ela qual for o elemento geométrico que vamos aplicar. Se será uma camada oval, se será uma camada triangular, se será uma camada quadrada, desmistifiquem isso. Mas lembrem-se, isso é um ponto de vista meu, compartilhado por muitas pessoas. Eu preciso aprender só um corte. Eu preciso aprender a cortar. Eu preciso aprender a interpretar. Eu preciso melhorar todos os meus movimentos. Eu preciso entender como realizar os movimentos. A minha imagem, a imagem do cabelo ideal já está na minha cabeça. Talvez já estivesse. Ela chegou com um cabelo longo. Ok, agora entregue. Não basta só saber que pelo formato do seu rosto ficaria mais valorizado a isso, A, B, C, D ou E, devido a uma figura que tornaria expansivo aqui, acolá, devido ao seu temperamento maravilhoso. Estimulo e eu quero que vocês estudem profundamente figuras geométricas, o impacto do corte no rosto e o visagismo. Agora, decidido o design, entregue. Não só pense, não só no papel, entregue, mas entenda que quem escolhe como ser feliz com o seu cabelo é ela. Se ela quiser escovar, se ela quiser alisar, eu preciso construir e dar acabamento para que ele fique perfeito, sem marca, sem degrau, com leveza e movimento. Se ela decide abandonar o alisamento e libertar o seu cabelo para os cachos, eu preciso entender como construir, como dar acabamento, como texturizo e como finalizo para poder orientar. Afinal, ela vem até o salão buscar orientação. Quanto mais respeitados nós fomos, mas para ser respeitados pela cliente, a gente precisa ter muito conteúdo para poder argumentar, para poder conduzir, orientar e entregar para ela algo que ela precisa de uma profissional, de um profissional da área para poder ter nas mãos. Espero que vocês compreendam que a mesma técnica aplicada em ambos os lados exige apenas acabamentos diferentes e finalizações diferentes, que são habilidades. Escovar é uma habilidade. Deixar o cabelo escapar, ter uma escova sem as cerdas, secar com difusor é outra habilidade. Saber fazer a fitagem, dividir com paciência, voltar com o modelo ao lavatório, umedecer novamente depois do corte, fazer toda a aplicação correta de produtos, conversar com o cabelo, definindo o cacho sem pressa, secar sem pressa, sem chacoalhar, são habilidades. Mas a forma é construída de uma maneira mais simples do que vocês imaginam.